Boa tarde, sexta-feira de alto verão aqui em São Paulo e a gente vai chegando por aqui, chegando devagarzinho, um pouquinho antes da hora. Sejam todos bem-vindos, quem já está entrando. Já fiz o meu dever de casa aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Ana França Pinto, oi, oi. Que bom vocês chegando, já bastante gente chegando. Nosso convidado de hoje, aliás, vai ser uma conversa para iluminar nossa alma. Oi, Morgana. Vai ser com o professor Dante Galian. A gente vai falar de literatura e como os livros são peças fundamentais para confortar nossa alma, não só agora nesses momentos, mas sempre, né? Sempre que a gente precisa de um conforto a mais. Um beijinho de Portugal, que ótimo! Um beijo para Portugal. Ó, o professor já está aqui. Oi, Majô. O professor está entrando, conectando. O professor entrou, mas estou sem imagem dele. Agora... Olá, Joyce. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e você? É um prazer estar com você. E eu tenho que te dizer o prazer que é todo meu. O nosso tema de hoje, eu amo literatura. Amo, amo, amo. Então, que bom. Somos dois. Somos dois apaixonados, bom. então. Que bom. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo aqui, para um currículo maravilhoso. Você é bacharel, mestre e doutor em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Pós-doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Chique, muito bacana. Isso. Professor universitário. Deu aula no Mackenzie. Na Federal de Santa Catarina, você morava lá? Morei em Florianópolis durante 3 anos. Agora você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Moro em São Paulo. E uma coisa que eu achei incrível, que desde do ano 2000, você é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Exatamente. Eu achei isso incrível. Eu quero que você me explique depois, onde você criou e desenvolveu um laboratório de leitura. Você ainda dá cursos, palestras, em espaços como a Casa Arca, né? A Casa do Saber. Isso. Aí é autor de muitos livros. Depois eu vou querer que você fale dos seus livros alguma hora, tá? Tá ok. Você é um historiador que atua na área da saúde. Eu adoro essas duas áreas. Nesses tempos de pandemia, eu estou fazendo um trabalho voluntário para o Hospital das Clínicas e muito encantada com todo esse universo, com os médicos de hospitais públicos, com o SUS, com tudo isso. Como é que juntou esses dois caminhos? Então, bom, a minha carreira foi toda na área de história, efetivamente, né, como você acabou de dizer, e eu fiquei algum tempo como professor no departamento de história lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu fui convidado, um certo momento, para organizar, estruturar o Museu Histórico da Escola Paulista de Medicina, né? Como eu sou de São Paulo, nascido, criado, estudado, tudo em São Paulo. E aí, obviamente, quando eu conheci Florianópolis, imagina Florianópolis no começo dos anos 90, tal, fiquei apaixonado, falei, esse aqui é o lugar que eu quero morar. Nesse momento apareceu um concurso, eu prestei o concurso, passei e fui para Florianópolis. Adorei morar em Florianópolis, mas aí eu comecei a perceber o que é um paulistano vivendo fora de São Paulo. É duro, né? É duro, é duro. E aí eu quis voltar para São Paulo, em busca da agitação, aquela coisa toda, e aí me veio esse convite, e como eu já era professor de uma federal, eu fui convidado por outra federal, então fui para assumir um museu, que eu sou diretor até hoje, mas a minha pegada, a minha paixão sempre foi educação, né? Sempre foi ensinar, sempre foi, e principalmente ensinar a pensar, né? A pensar sobre temas da vida, do humano e assim por diante. E eu cheguei numa época na medicina em que a gente estava começando a discutir a problemática da humanização.
que significa, né? A formação do médico, né? E isso é uma constante até hoje, é uma formação muito técnica, né? E muito científica. E aí, o que estava acontecendo? Quer dizer, o médico está bem preparado para cuidar do paciente, enquanto um conjunto de órgãos que pode estar funcionando melhor ou pior. A especialidade, né, dele, assim, straight. Exatamente. Só que a gente sabe que a relação com alguém que está doente, né, alguém que está fragilizado, alguém que está sofrendo, não pode ficar só no plano científico e técnico, né? Tem que ter um approach mais empático, mais humano e tal. E isso estava faltando na formação deles, né? E aí, então, eu comecei a tentar trabalhar isso através da história da medicina e assim por aí. No começo foi um pouco difícil, inclusive aí eles até começaram a dizer que a minha aula era aula de sonoterapia, porque, imagina, eles chegavam lá e o professor ficava falando dos grandes vultos do passado, Hipócrates, Galeno e assim por diante. Todo mundo bocejando. Né? Todo mundo, esse cara tá falando coisa da abobrinha e tal, né? Aí eu comecei a tentar inovar um pouco para ver se eu conseguia envolver aqueles alunos. E ao invés de dar aula teórica, comecei a dar alguns textos para eles. E pedi para eles falarem. No começo era difícil, porque eles estão acostumados com aquela relação muito ativo-passiva, né? O professor tem o conhecimento, o aluno é o passivo, ele recebe esse conhecimento, e aí ele simplesmente depois reproduz isso na prova e está tudo certo. Uma coisa antiquada, né, isso? Exatamente, mas infelizmente, Joyce, esse ainda é um modelo que prevalece basicamente em todo o sistema de ensino, seja ele no nível básico, seja ele no nível superior. Então eu começava a provocar esses alunos. O que vocês estão lendo aí? O que vocês estão achando disso e tal? No começo foi difícil, eles desconfiaram um pouquinho, mas depois eles começaram a gostar, eles começaram a perceber que é legal pensar por conta própria. Isso é uma coisa própria do humano, né? Esse prazer de pensar por conta própria. E isso fez tanto sucesso que quando terminou a primeira disciplina que eu fiz dessa forma, um grupinho de alunos veio me procurar depois da aula e pedir para que eu continuasse fazendo isso com eles no horário extracurricular. Aí eu me senti promovido, né? De professor de sonoterapia, eu passei a ser alguém que começou a ser procurado. Exatamente. Então, como educador, eu comecei a me sentir bastante assim, privilegiado. E aí eu comecei a trabalhar com eles dessa forma. E aí era, bom, o que vocês querem discutir? Porque já não tinha mais a obrigatoriedade de discutir textos de história da medicina. Então eles vinham com ensaios de jornal, artigos, essas coisas todas. Até que um dia, um desses alunos meus, era aluno de medicina, ele estava, paralelamente ao curso de medicina, ele estava fazendo uma formação como ator de teatro. E ele estava com um pepino lá, que era um texto do Sófocles, Antígona, um texto de tragédia clássica e tal. E ele estava tendo muita dificuldade de entender. E aí ele propôs se a gente não pudesse discutir aquele texto com eles lá no horário daquilo que já começou a chamar o laboratório de leitura. E esse nome veio justamente porque era um laboratório dentro de uma faculdade de medicina. Eles frequentavam o laboratório de bioquímica, de biofísica, então tinha um laboratório de leitura também. E aí, então, quando a gente começou a discutir o texto literário, nesse caso foi um texto teatral, a reação foi extraordinária. A reação foi uma coisa assim impressionante. De maneira particular, uma aluna da enfermagem, ela, assim, visivelmente emocionada, falou assim: professor, eu sou Antígona. Ela se identificou com a história, e a história que o Sófocles contava lá no século V a.C. ajudou ela a compreender uma realidade que ela estava vivendo naquele momento no ambulatório. Nossa, uma situação de injustiça, uma situação ética complicada, né, porque a Antígona ela sofre uma injustiça porque os irmãos que tentam derrubar o tirano da cidade são assassinados, e como forma de punição pública, os corpos são deixados em praça pública. E para o grego antigo, pior do que a morte é um corpo insepulto, né, porque a alma não pode descansar. Então a Antígona, desobedecendo as leis da cidade, ela vai e enterra os irmãos. E por isso ela acaba sendo punida, né? A aluna de enfermagem se identificou com isso porque ela também tinha tomado uma resolução contrária às disposições lá dos professores, mas que vinha ao encontro daquilo que a família estava buscando, dessa abordagem mais humanizada. Foi aí que eu percebi que eu tinha algo precioso nas mãos e que através da literatura, né, eu poderia levar esses alunos a pensar nos temas essenciais da existência humana. A dor, a morte, o amor, as relações, a empatia, enfim, todos os grandes temas importantes, e aprofundar nesses temas. E foi assim que surgiu
o laboratório de leitura. Isso já faz mais ou menos uns 20 anos. Estava lendo aqui que foi em 2000. Duas coisas que eu quero te perguntar baseadas nisso. Você acha que foi os alunos que te levaram para esse cardápio? Porque você começou... Sem dúvida. Legal isso, né? Foi muito legal e foi assim, o laboratório de leitura hoje ele é uma metodologia já consolidada, consagrada, publicada. Eu até publiquei um livro recentemente chamado A Literatura como Remédio, os clássicos e a saúde da alma, que saiu pela editora Martin Claret. Agora já está na terceira edição. Mas foi uma caminhada ao longo desses quase 20 anos, em que foi muito de tatear, foi muito no sentido mesmo pragmático, né? No sentido experimental da coisa, porque, primeiro, eu descobri que a literatura era o caminho, né? A partir dessa experiência concreta que eu acabei de te contar, e depois eu fui vendo quais eram os livros, né, que afetavam mais, quais eram os livros que tinham esse poder, o que eu chamo de princípio ativo mais poderoso, digamos assim, né? E aí foi que eu cheguei nos clássicos, efetivamente, né? Porque no primeiro momento, os alunos que faziam as indicações, a gente fazia em votação o livro que vocês querem discutir, então vinha de tudo, vinha best-seller, vinha livro clássico, assim por diante. Mas aí eu comecei a perceber que quando a gente trazia os clássicos para a discussão, a profundidade e amplitude da discussão era muito maior. Aí eu comecei a perceber por que clássico é clássico. Né? Sim, não é à toa, né? Clássico não é clássico por acaso, né? Então, assim, é justamente clássico, porque ele, né, tem esse poder de conexão com os temas humanos, né? E isso, além de ser muito formativo, é também muito terapêutico. Né? E me diz uma coisa, que era outra coisa que eu ia te perguntar, quando você começou a falar. Faz uma comparação entre seus alunos de quando você começou e como eles se empenharam e puxaram de você o que eles queriam, com os alunos de hoje em dia? Então, Joyce, acho assim, ao longo desses anos todos, né, eu comecei a perceber que a gente está num momento em que, infelizmente, né, o que eu tenho percebido é um certo crescimento da apatia. Né? Os jovens, né, eu acho que até em função mesmo de todo o desenvolvimento das mídias sociais, que não desmerecendo, até porque se a gente está aqui hoje conversando é justamente por causa delas, né? É ela que possibilita isso acontecer. Mas o que acontece é que o que eu tenho observado e o que eu tenho colocado como uma forma muito consistente em todo lugar que eu vou, falo, escrevo, assim por diante, é que a vida tem ficado muito, muito unilateral, né? Unidimensional. Então, assim, as pessoas estão lendo, mas elas não estão lendo livros, elas estão lendo posts, né? Elas estão lendo as coisas que aparecem nas mídias, as coisas que aparecem nos meios de divulgação e assim por diante. Isso é ótimo, é fantástico, é maravilhoso. No entanto, né, a literatura, ela tem uma exigência um pouco maior. Quer dizer, o livro, primeiro, é uma coisa que você não lê de uma hora para outra, né? O livro é uma coisa que te acompanha ao longo de dias, de semanas, e dependendo do livro, você está lendo, por exemplo, Ana Karenina. Olha que incrível você está falando isso. A gente está numa época de relações líquidas, né? Isso. Como é? Quem? Quer dizer, e o livro é uma coisa sólida. Mas se nem as relações afetivas são duradouras, que dirá você ficar colado no livro, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, mas quando as pessoas descobrem isso, Joyce, quando elas se permitem descobrir isso é uma coisa que eu tenho praticamente todos os dias, porque hoje eu tenho os grupos não só na universidade, eu continuo fazendo na Unifesp grupos na graduação, na pós-graduação, né? Depois, como você acabou de falar aí, na Casa Arca, eu tenho também um trabalho muito forte no mundo corporativo, então eu tenho levado o laboratório de leitura para as empresas, para formação de lideranças, para formação da área empresarial, e assim por diante. Quer dizer, há uma demanda muito grande, porque a gente está precisando cada vez mais de pessoas interativas, criativas, inovadoras, né? Mas para conseguir essas pessoas, a gente precisa dar para elas uma experiência que as coloque em contato com essa realidade criativa, inovadora e assim por diante. E a literatura e as artes, de maneira geral, são fundamentais para isso, né? Senão, não adianta você dar uma formação, que eu não chamo de formação, eu chamo de formatação, né? Porque o que a gente recebe da escola, na faculdade, é muito mais uma...
Exatamente, exatamente. Você é um professor de história que você fala muito sobre literatura também. E onde elas se encaixam? Então, eu acho que tanto a história quanto a literatura são duas formas de narrativa, né? Basicamente, eu digo hoje que eu sou, mais do que qualquer outra coisa, um promotor e contador de histórias. Então, antigamente, quando eu decidi que ia fazer história, né? E já naquela época, nos anos 80 e tal, as pessoas achavam meio estranho, né? Porque esperava que, por exemplo, se eu fosse fazer engenharia, direito, medicina, essas coisas todas. Fazer história naquela época, e hoje também um pouco, né? As pessoas olham assim, mas o que você vai fazer com isso? Né? Você que vai ser professor? Sim, vou ser professor e adoro ser professor. Né? Mas havia um certo preconceito com relação a isso, e até uma certa chacota, assim, no sentido de falar assim, você vai estudar história, você estudou história, conta uma historinha pra gente. Eu ficava louco da vida, né? Porque o trabalho de historiador não é ficar contando historinha. Mas hoje, você sabe que eu me sinto até privilegiado de ser um contador de histórias, né? Porque, no final das contas, né, a educação, a formação, ela se dá fundamentalmente através da história, das narrativas, né? Tanto é que hoje tem um movimento muito forte aí em várias áreas do conhecimento e até dentro da publicidade, que é o storytelling, né? Está super na moda essa questão. Sim. E as pessoas que mais bem se saem dentro do mercado, dentro das organizações, são aquelas pessoas que sabem contar histórias, né? Porque nós, seres humanos, né, tem uma autora que eu gosto muito, que chama-se Nancy Houston, é uma autora canadense, ela tem um livro muito interessante que chama-se A Espécie Fabuladora, somos nós, os seres humanos, né? A gente, você vê, a criança, você tem um bando de crianças, né? Por exemplo, eu tenho 5 filhos. Hoje eles são tão grandes, a mais velha tem 26, o mais novo tem 16. Mas quando eles eram pequenos, para botar ordem na coisa, eu falei assim, eu vou contar uma história. Você sabe, toda vez quando você fala assim, eu vou contar uma história, imediatamente, como tinha aquele programa na televisão antigamente, né? Senta que lá vem a história, né? Então, assim, a história, a narrativa, é algo que a gente tem necessidade enquanto ser humano. E cativa a gente, né? Parece que prende. E ela nos constitui, né? Porque as narrativas são maneiras que a humanidade foi inventando, foi criando ao longo de toda a sua história, e aí está a relação entre história e literatura, né? A humanidade foi criando ao longo dessas questões todas para nos fazer entrar em contato com os temas essenciais da existência humana, né? Então, durante muitos e muitos séculos, a formação das pessoas se dava através das histórias. Por exemplo, você pega na tradição judaica, né, as pessoas eram formadas através das histórias da Bíblia. Totalmente. Os rabinos, né, são contadores de histórias, né? Exatamente. Né? Assim como na tradição helênica, grega, clássica, né, as crianças, elas eram formadas nos valores, nas virtudes, ouvindo as histórias de Homero, Ilíada e a Odisseia. Né? E isso durante séculos e séculos, né? E depois de toda essa revolução científica e tecnológica que a gente teve, né, a gente achou que poderia substituir histórias por conceitos. Né? Então você botou o menino lá, sentadinho na cadeira, né, passivo, projetando coisas na parede, né, dizendo, olha, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, tal coisa é aquilo. Né? Achando que dessa forma você estava dando uma formação mais objetiva, né, mais útil. E hoje, eu acho que a crise que a gente está vivendo hoje na cultura, na nossa civilização, é em função disso, da gente ter marginalizado, da gente ter se afastado das histórias, porque hoje a gente percebe, né, Joyce, o que está faltando fundamentalmente na educação é uma educação em valores. Sim. Né? É uma educação nas virtudes, é uma educação nos princípios, né? Então, assim, só que você pega hoje o que é o currículo escolar, ou mesmo na universidade, assim por diante, qual é o espaço que você tem para discutir valores? Qual é o espaço que você tem para discutir princípios e assim por diante, né? Então, assim, através dessa minha experiência com o laboratório de leitura, eu fui percebendo que a literatura, portanto, as histórias, são um caminho insubstituível de formar as pessoas em princípios, em valores, né, naquilo que é essencial e que, em última análise, não só nos permite viver melhor entre nós, mas viver melhor com a gente mesmo. É nesse sentido que a literatura é um remédio.
Isso que eu ia chegar também agora. Tem um livro do Alain de Botton, que é Consolations of Philosophy. Uhum. E aí, eu fazia aula de literatura, de filosofia em casa. Aí, meu professor não podia mais dar aula, eu arranjei outro professor. Aí, esse outro professor, ele era especialista mais em literatura do que filosofia. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer literatura. E aí, abriu um mundo. Não que a filosofia não seja maravilhosa, é que a filosofia, eu acho que tem é mais bem avaliada, vamos dizer, que a literatura. Parece que dá é mais chique você entender de filosofia do que de literatura. Mas aí, quando você descobre, né, o mundo da literatura, e você pode ir de lá para cá, de cima para baixo, de Platão para histórias infantis. Aí eu te pergunto, você acha que tem as consolações da literatura, assim como tem as consolações da filosofia para a alma da gente? Eu acho que sim, eu acho que em última análise, tanto uma como outra estão buscando a mesma coisa, que é o encontro com o humano, né? Que é as grandes questões, como eu falava da existência humana, né? O que é o amor? O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Né? O que é a felicidade? Né? São questões, em última análise, que estão presentes, primeiro, como questões filosóficas essenciais, que todos os filósofos ao longo da história foram se colocando e procurando responder cada um à sua maneira, mas, em última análise, né, não talvez de uma forma explícita, mas implicitamente, né, os grandes livros, as grandes obras, elas, em última análise, também são a tentativa de responder essas mesmas questões. Sim. Né? Só que o caminho que se traça é diferente. Né? O caminho da... Na literatura, é mais bonito. É mais bonito. E olha, eu vou dizer o seguinte, os próprios filósofos reconhecem isso. É muito interessante, por exemplo, principalmente filósofos quando chegam a um certo grau de maturidade, né? Tem um livro que eu gosto muito, que inclusive eu cito no meu livro, no Literatura como Remédio, que é um livro de um grande professor e um grande pesquisador do Collège de France, que é o Antoine Compagnon. Ele tem um livrinho, que inclusive foi traduzido para o português, chama-se Literatura para quê? Né? É um livro maravilhoso, porque é um livro que já deve ter mais ou menos por aí uns 20 anos. Ele, na verdade, é a transcrição da conferência de posse dele no Collège de France, quando ele assumiu. Discursos. E os discursos do Prêmio Nobel, que eu tive várias aulas. Exatamente. Aí, então, ele se posiciona no começo do século XXI, para que literatura? Né? Qual é o sentido da literatura? E ele começa a discutir, efetivamente, que a literatura é isso que a gente está começando, né? O caminho de encontro com o humano. E, inclusive, ele diz, né, que os próprios filósofos reconhecem que a literatura ela é mais educativa, ela é mais eficaz nesse processo do que a própria filosofia, porque a linguagem da filosofia, às vezes, ela é muito árida. Né? É um trabalho eminentemente intelectual, conceitual, que pressupõe uma série de pressupostos, digamos assim, teóricos, conceituais, a priori, que você tem que ter para chegar naquelas conclusões e assim por diante. Às vezes é muito a literatura difícil. Não Sim. A literatura ela é muito acessível. Né? Ela fala das mesmas coisas que a filosofia faz, mas ela o faz contando histórias. Né? E nesse sentido, a literatura ela é mais poderosa. Eu não estou desqualificando a filosofia, muito pelo contrário, acho que uma alimenta a outra, aliás. Os grandes escritores eram grandes devoradores de livros de filosofia e vice-versa. Eu acho que tem que haver essa sinergia, ela é fundamental. Mas, sem dúvida nenhuma, a literatura, né, ela tem um componente, ela tem um approach mais eficaz nesse processo de formação humana, que é o seguinte, a literatura, ela fala através dos afetos. A literatura, ela emociona. A literatura, ela tem um poder estético. Eu gosto muito de usar essa palavra com os meus alunos, com os participantes do laboratório de leitura. Eu sempre explico isso porque a palavra estética vem do grego aesthesis. Né? O antônimo dela a gente conhece muito bem, é anestesis. Quer dizer, colocar para dormir.
Sim. Né? Lá na faculdade de medicina é o que mais tem, anestesiar é o que mais fazem. Seja com os pacientes, seja com os próprios alunos. Né? Exatamente. Vídeo para o meu próprio exemplo. E anestesiar é justamente despertar. Quando você está lendo um livro, né, esse livro te leva para o universo dele. Né? E você, por exemplo, você está lendo um livro que está descrevendo um campo, você começa a sentir o cheiro do campo. Né? Você sente a brisa bater no teu rosto, assim por diante. Você se vê numa situação de perigo e o teu coração bate mais rápido. Né? Você está lendo uma cena de um encontro emocionante e você chora junto. Né? A literatura te faz viver, né? De uma maneira que a filosofia, infelizmente, que a filosofia não tem essa mesma função. Né? Então, assim, o que acontece? Compreender pressupõe não só entender do ponto de vista intelectual. Compreender significa abranger o conhecimento a partir do coração. Então, assim, a literatura, ela te ensina as coisas não só através do cognitivo, mas também do emotivo, do sentimental. Né? E isso é uma coisa que está faltando muito, infelizmente, na nossa educação. Eu acho que a crise que a gente está vivendo hoje, que não é só uma crise da educação, é uma crise civilizacional, né? É porque a gente foi acreditando na máxima do Descartes, que dizia que a gente existe porque a gente pensa. Né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Né? Beleza, eu acho que o pensamento, né, é algo fundamental do ser humano, que, aliás, inclusive, a gente faz pouco uso dele. Né? Haja vista os âmbitos da política, né, da cultura e assim por diante. Então a gente tem que pensar. Mas a gente não existe só porque a gente pensa. Né? Primariamente, a gente sente a existência a partir dos afetos. Antes mesmo de pensar, eu sinto. Sim. Então, assim, o que a gente fez com os sentimentos? O que a gente fez com os afetos? Né? Isso ficou uma coisa totalmente desprezada, marginalizada dentro do processo de formação e assim por diante. A literatura é uma forma de resgatar isso. Porque quando você lê, né, você, primeiramente, é afetado por aquelas histórias que você está lendo. Né? E o que eu faço no laboratório de leitura é exatamente isso. Eu proponho os livros e no primeiro encontro eu pergunto para as pessoas assim, o que você sentiu ao ler isso? As pessoas até ficam meio assim, nossa, porque isso é tão diferente do que a gente aprendeu na escola, né? Onde você tem que saber se o texto era do romantismo, do realismo, do simbolismo, se o narrador está em... Isso, se está em primeira ou terceira pessoa. Não, esquece tudo isso. Pelo menos a princípio. O importante é o que você sentiu. Como é que você leu esse livro e como é que esse livro te leu? A partir disso, né, você estabelece, né, essa experiência estética que é a base para tudo que vem depois. A formação nesse sentido, ela se torna significativa, porque ela está fundamentada no sentimento e no afeto. A partir disso aí, você entra dentro dos temas filosóficos. Né? É o segundo momento na metodologia do laboratório, em que a gente começa a explorar, a partir do livro, os grandes temas. Né? E aí, a partir de um livro como, por exemplo, Ana Karenina, do Tolstói, você discute fidelidade, você discute amizade, você discute casamento, você discute sofrimento, você discute autoconhecimento, percebe? A partir dos personagens. Então, as discussões, elas estão encarnadas, né? Elas estão vivenciadas em pessoas concretas. Tudo bem, é ficção, mas para você, aquelas pessoas já não são mais ficcionais. É real. Elas se tornaram reais. Exatamente. Elas se tornaram reais. Né? Eu vou fazer uma pergunta que está aparecendo aqui e uma outra que eu também quero fazer. Uma que está aparecendo aqui é quando você fala que a gente foi para um lado onde nas escolas, onde a gente não foi formado com esse incentivo todo, com essa preocupação de sentir. O que é possível fazer para melhorar esse quadro, não só nas escolas, mas dentro de casa, com filho adolescente, por exemplo? Conversa, Joyce, muita conversa. Exemplo também, né? Não, sem dúvida. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, o que acontece é o seguinte, hoje dentro de casa, e assim como na escola a gente já estava falando bastante aqui, né? Eu acho que assim, a grande questão que eu me debato como educador, né, é justamente pensar o seguinte,
em todo lugar que eu vou, estou fazendo a mesma coisa. Vocês estão ainda centrados no conteúdo. Então, vocês estão pensando que educação é abrir a cacholinha da criança e meter lá dentro matemática, física, química, português, assim por diante, para depois ele chegar no Enem, chegar no vestibular e tal, e reproduzir aquilo tudo. Aí, tudo que ele pôs na cabeça ao longo dos anos todos de formação dele, ele esvazia na prova do Enem, esvazia na prova do vestibular, e pronto, né? Aí ele passa para uma segunda fase onde a cabeça vai ser enchida de outras coisas para depois esvaziar nos exames finais e assim por diante. Então, é um processo de encher e esvaziar que não sobra nada. Não sobra nada. Então, assim, ter espaços onde a educação possa ser uma chance para sentir e para falar, para ler, né? Para discutir, para pensar, para refletir e assim por diante, é o que está faltando, tanto na universidade, quanto na escola, quanto em casa. Né? Então, o que acontece? O que a gente está observando hoje, infelizmente, é o seguinte, as pessoas estão dentro de casa, cada um com o seu celular, né? Cada um com o seu iPad, com o que for, com o seu computador e tal, e as conversas, quando acontecem, elas acontecem através do WhatsApp. Né? Então, assim, há um empobrecimento muito grande. Volto a insistir, não é que eu ache que as novas tecnologias sejam por si só algo diabólico ou desumanizador. Né? A gente está aqui conversando sobre essas coisas justamente porque essa tecnologia nos possibilita isso. O problema é o uso que nós fazemos disso. Né? Então, assim, eu sempre costumo citar um pouco uma experiência que eu fazia lá em casa e que me inspirou muito para o desenvolvimento do laboratório de leitura. Né? Então, imagina eu e minha esposa, com 5 crianças assim por diante, como é que você vai mantê-las o tempo inteiro ocupadas e, ao mesmo tempo, evitando a coisa de ficar o tempo inteiro no computador, o tempo inteiro na televisão, assim por diante. Então, a gente inventou umas sensacionais noites. Né? Então, a gente tinha, por exemplo, a sensacional noite de leitura. Então, a gente juntava, né, e eu lia para eles. Né? Lia as histórias, Monteiro Lobato, o Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis, né? Depois, com o tempo que eles começaram também a crescer e a ler e assim por diante, cada um lia um trecho. Né? Ah, que gostoso. Então, cada um ia lendo um trecho e a gente passava horas lendo. Né? E com o tempo, na medida que eles também foram crescendo, a gente não só lia, como discutia aquilo que a gente estava lendo. Né? Então, isso criou uma convivência, né? Uma coisa muito, muito gostosa e, ao mesmo tempo, muito interpelativa, muito provocativa. Né? Hoje, todos eles são, graças a Deus, grandes leitores. Né? Há uma disputa lá em casa para ver quem tem mais livro e assim por diante. E isso se reflete fundamentalmente na vida, se reflete no cotidiano. Né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, inserir dentro da vida familiar esses espaços, né, para um compartilhamento, não precisa ser necessariamente só livros, né? A gente pode assistir filmes, assistir séries juntos, e depois pegar uns minutos para discutir o que você achou, o que você não achou, você gostou, você não gostou. Quer dizer, criar esses diálogos, né, em torno dessas experiências estéticas e reflexivas que a arte nos proporciona. A gente tem que trazer a arte para dentro da vida. Da né? vida Infelizmente, da gente. a gente... Tem umas Exatamente. perguntas aqui também, tem uma pergunta. Como faz para participar desse laboratório de leitura? Então, a gente, como eu te falei, esse é um projeto que se desenvolveu na universidade, ele continua sendo desenvolvido lá. Mas para quem não estuda medicina? Para quem não estuda medicina, não está na Unifesp, o caminho é através da Casa Arca, casaarca.com.br. A gente tem... a gente tem vários ciclos de laboratório de leitura acontecendo sistematicamente. Daqui 2 semanas, não nessa semana que entra na outra, começam 2 ciclos em horários diferentes. A gente vai estar lendo e discutindo, por exemplo, Romeu e Julieta, do Shakespeare, e Noites Brancas, do Dostoiévski, né? Então a pessoa entra lá, ela manda um e-mail para a gente, tem lá os contatos, assim por diante.
e a gente fornece todas as informações. E hoje, em função da pandemia, quando a gente estava antes da pandemia, a gente tinha os cursos tanto presencial quanto online. Agora estão todos, por enquanto, só no online, né? E na medida em que a pandemia terminar, a gente certamente vai manter uma dinâmica onde vai mesclar encontros presenciais com encontros online, exatamente. Dante, quais os autores, antes da gente falar dos clássicos um pouco, quais os autores que mais iluminaram a sua própria vida? Então, assim, eu vou falar, basicamente, quando eu era pequeno, né, eu sou neto de espanhóis. Meu avô era espanhol, ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra o Franco, perdeu a guerra, né? E por isso a situação para ele lá na Espanha ficou insustentável, né? E ele então começou a ver para que país ele podia ir para poder continuar vivendo e manter a família e assim por diante. E ele leu um livro do Stefan Zweig, que é um autor suíço que escreveu várias biografias, aliás. Ele morou no Brasil? Morou no Brasil. Aliás, ele se matou aqui no Brasil. Ele escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro, né? E meu avô leu esse livro. Né? Continua sendo válido. Esse é o clássico que nunca morre, Joyce. Ele está sempre atualizado. E o meu avô leu esse livro e ele optou, então, para vir para o Brasil. E meu avô era barbeiro, uma pessoa que tinha uma instrução muito escolar muito básica, mas era um autodidata. E era um amante dos livros. E ele veio para o Brasil com uma muda de roupa e Dom Quixote de la Mancha, né? E esse livro, quando eu já tinha condições de começar a ler, esse foi o primeiro presente que ele me deu, né? E em espanhol, aliás, né? Então ele me ajudando a ler e tal. Então eu entrei para o universo da literatura através do Cervantes, né? E para mim, então, Cervantes tem uma presença, né? Uma importância muito grande para mim. Mas outro autor que eu também gostaria de citar aqui, e que foi uma descoberta já mais tardia na vida, mas que para mim é um dos mais excepcionais escritores da história, é o Fyodor Dostoiévski, né? Uma vez eu me lembro de uma entrevista do Nelson Rodrigues, pouco antes dele morrer, e o jornalista perguntava para ele: Nelson, qual o seu autor predileto? Ele respondeu: Dostoiévski. Qual é o segundo? Dostoiévski. E o terceiro? Dostoiévski. Ele fala assim: leia Dostoiévski e você vai entender. E, de fato, Dostoiévski realmente é um autor absurdo. É uma coisa, assim, fantástica. E não só enquanto leitor individual, pessoal, mas as experiências que eu tenho com Dostoiévski no laboratório de leitura são coisas fantásticas. Porque o Dostoiévski é um autor que te coloca no abismo do humano, né? De uma forma assim, quase que pornográfica, a pornografia da alma, digamos assim, né? Então, assim, ele te lança dentro desse abismo humano e você consegue olhar para dentro de si mesmo, né? E com um poder de encarar as tuas próprias sombras, os teus próprios demônios, entendeu? E aí, depois que você lê Dostoiévski, o mundo já não é mais o mesmo, né? O mundo já deixa de ser aquela coisinha do tipo assim, gente do bem, gente do mal, né? É tudo você começa a perceber. Não, você começa como ensina na obra principal dele, que é o ápice da carreira dele, que é o último grande romance que ele escreveu, que são os irmãos Karamazov, né? E quando estão dois desses irmãos Karamazov conversando, o Dmitri e o Alyosha, né? O Dmitri fala para o Alyosha assim: o diabo, Deus e o diabo travam uma luta. O bem e o mal travam uma luta. E o campo de batalha é o coração humano. Concordo. Eu acho que a melhor definição, fundamentalmente, do que é a experiência humana, né? O bem e o mal, eles estão dentro de nós, né? É até confortável você dizer assim, gente do bem ou gente do mal. Na verdade, todo mundo é do bem, todo mundo é do mal. A questão é a seguinte: cada um faz a sua escolha, né? É você que decide quem, dentro desse campo de batalha, vai vencer, né? Então, eu acho que, assim, autores como Dostoiévski, mas existem muitos outros. Para citar, por exemplo, ainda dentro dos russos, Tolstói. Tolstói é uma coisa
maravilhosa, fantástica, né? Que panorama, que amplitude, né? E profundidade ao mesmo tempo. E para falar, por exemplo, dos autores brasileiros, né? Machado de Assis é um autor maravilhoso, fantástico também. E o meu preferido brasileiro é Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas, para mim, está entre as obras mais importantes da literatura universal. Não só do Brasil, não só da língua portuguesa, mas da literatura universal. E muitos outros, né? Dante, não eu, o outro, o Alighieri. Né? A Divina Comédia, que coisa maravilhosa também, a Divina Comédia. E você sabe que, falando nisso, eu criei uma modalidade de experiência que está inspirada na literatura, mas que se realiza a partir de viagens. Então eu organizo roteiros, onde eu levo as pessoas para conhecer lugares relacionados à vida e à obra dos grandes autores. Então a gente já fez a Itália de Dante Alighieri, a Lisboa de Pessoa, a Espanha de Cervantes, a Rússia de Tolstói e Dostoiévski. Então você pode vivenciar, né, aquela experiência literária lá no local e assim por diante. Então são muitas aventuras e muitas coisas que a literatura suscita. Exatamente. E os seus alunos, o que você sente entre os clássicos, o que mais faz sentido para eles? Faz mais sentido aquilo que fala ao coração, né? É muito bonito, Joyce, é muito emocionante quando você pega, por exemplo, um aluno que às vezes assim está quietinho, né, mais tímido, mais assim introspectivo e tal, e de repente, né, em certo momento lá do laboratório, a gente toca num assunto, toca numa passagem que abre essa pessoa, né? E aí a pessoa começa a falar, né? É uma sessão de nesse análise, sentido, né? Sim. Ainda que eu nunca tivesse a pretensão de criar e deixo bem claro que o laboratório de leitura não é um grupo terapêutico, tá longe disso, é um grupo de leitura e discussão de clássicos da literatura, visando fundamentalmente a formação humana, a humanização. Agora, o efeito, incontestavelmente, é terapêutico. Por quê? Porque, na verdade, né, a literatura, como eu dizia, ela é uma porta de acesso ao teu interior. Aquilo de humano que há em você, né? É muito bonito a gente ver, por exemplo, os alunos chegarem e falar assim: Dante, isso que esse cara falou era o que eu estava querendo encontrar e não tinha palavras, né? A literatura me deu as palavras para eu poder expressar aquilo que eu tinha aqui dentro, mas não sabia como dizer, né? E quando eu li, isso iluminou, né? Eu acho que é um pouco essa experiência bonita de ver com os alunos, com os jovens, mas não só com os jovens, né? Às vezes pessoas já mais maduras e assim por diante, que passaram anos e anos buscando uma explicação para aquilo. E o pior, né, Joyce, é que quando a gente não encontra as palavras certas, né, e a gente não consegue, de certa forma, trazer luz para essas questões elas acabam se tornando princípios patológicos. Porque se a gente não consegue expressá-la através de palavras, elas dão um jeito de se expressar, né? E geralmente essa expressão se dá através de patologias, né? Então é nesse sentido que a literatura tem um efeito terapêutico, né? Porque ao nomear os sentimentos, os afetos, né? É muito bonito de ver, por exemplo, as pessoas falarem assim: agora eu entendi, o que eu sinto, Dante, eles falam para mim, é culpa, né? Eu nunca quis admitir isso, né? Mas agora, por exemplo, lendo Dostoiévski, né, eu entendi. Nossa, que eu incrível. Sinto culpa, né? Então, assim, imagina o quanto isso é libertador, né? As pessoas Você choram conseguir... na aula, às vezes? Muito, muito. É muito comum as pessoas se emocionarem, é muito comum as pessoas chorarem. E sabe uma coisa que é muito interessante? Eu até falo no meu livro também sobre isso. As pessoas começam a chorar quando elas estão fazendo as suas histórias e tal, e elas pedem desculpas. E eu costumo dizer o seguinte: olha só a que ponto de desumanização nós chegamos, para que quando a gente começa a expressar
o que nós somos e os conteúdos mais profundos da nossa alma, a gente tem que pedir desculpas. Não é o cúmulo da desumanização, né? Então, assim, os alunos até um pouco ficam um tanto atordoados, porque é uma coisa tão inusitada dentro do espaço universitário, né? Que no fim eles falam assim, o que está acontecendo aqui, né, Dante? Isso aqui é uma pegadinha, isso aqui é um reality show, o que está acontecendo aqui, né? Mas depois eles vão entendendo efetivamente, né, que esse deveria ser o espaço natural do conhecimento, né? E não aquela coisa formal, não aquela coisa rígida, não aquela coisa distante que a nossa educação, que a nossa formação se transformou, né? Com certeza. Então... Nossa, muito bonito tudo isso. Dante, fala um pouco de literatura sul-americana. Ela tem espaço no seu universo? Eu fiquei pensando, sabe o quê? Numa viagem, de você fazer uma viagem para a Colômbia, para os livros do Gabriel Garcia Marques. Me avisa que eu vou. É dele mesmo, tá? Que eu ia falar. Me avisa que eu vou. Tá bom. Eu tenho tido experiências assim... As mais recentes que eu fiz com literatura latino-americana, né, foi justamente 100 Anos de Solidão, que é uma obra fantástica, genial. Uma obra, aliás, que tem um impacto nas pessoas muito forte, né? Sabe que eu fui mais impactada por Amor nos Tempos do Cólera? Sim, também. Fantástico. Aliás, um livro super atual para hoje, né? Nesse contexto de pandemia, né? Nesse contexto de epidemias e tal, o Amor no Tempos do Cólera é muito importante nisso. Os 100 Anos de Solidão, ele traz uma questão que eu acho que é muito presente também e muito sensível para as pessoas, que é a questão familiar, né? E das dinâmicas familiares, principalmente daquilo que eu traduzo como maldições familiares. Sabe? Aqueles karmas, exatamente. Aquelas coisas atávicas que imperceptivelmente vão passando de geração para geração, né? E quando a gente vai ver, a gente está reproduzindo. Então, aquela coisa, né, dos nomes que se repetem, das histórias que se repetem. Esse livro é tão... Exatamente, né? Os vícios, né? Os aprisionamentos, né? Então, assim, ler esse livro é uma tomada de consciência, né? É uma autoanálise, é um convite a uma autoanálise muito forte, né? Dentro até de uma coisa que hoje em dia está muito na moda, falar das constelações familiares, né? De você entender a tua constelação familiar. Então, assim, o Gabriel Garcia Marques realmente é um autor fabuloso, e eu sempre trago eles para o laboratório de leitura. Atualmente eu tenho também um curso na Casarca, que é um curso de formação de coordenadores de laboratório. E na medida em que o laboratório foi se desenvolvendo, foi se ampliando, e a demanda vai aumentando, não só na Casa Arca, mas, como eu te falei, eu tenho uma atuação no mundo corporativo, e também outras pessoas que querem levar o laboratório para a sua área de atuação, para os seus lugares, assim por diante. Então eu já venho formando, já formei quase, acho que mais de 20 pessoas que hoje, atualmente são coordenadores, e justamente nesse momento, no curso de formação, a gente está lendo e discutindo o Borges, Jorge Luis Borges, aquele livro dele, o Aleph, né? Lindo, já tive. Tem um conto dele em especial que a gente... Outra coisa que eu te pedi para você também falar um pouquinho é a literatura moderna brasileira. Você acompanha os movimentos? Quem você acha que são talentos para a gente ficar de olho? Olha, Joyce, eu confesso para você que na literatura brasileira eu tenho pouca referência atual, tá? A referência assim, mais próxima que eu tenho conhecido, assim, até por uma questão de indicação de pessoas próximas e tal, é o Carrascosa, né, que é um cara que está aí despontando na ficção de uma maneira bastante interessante. Eu gosto muito da poesia, né, do Manuel de Barros, que faleceu agora faz pouco tempo, né, e da Adélia Prado, que eu amo de paixão. Eu amo de paixão. Né? Em literatura portuguesa, eu atualmente, inclusive, estou lendo praticamente um atrás do outro, não é brasileiro, mas é literatura de língua portuguesa, o Walter Ugumãe.
Eu acho ele, assim, extraordinário. Eu estou lendo agora O Filho de Mil Homens, estou adorando. Já li O Nosso Reino, já li também o Desumanização. Então, assim, tem muita coisa boa sendo feita. Bom, e fora a literatura africana, de maneira particular, o Mia Couto, né? Que é também fantástico, maravilhoso. Então, assim, atualmente eu vejo, não só em termos de Brasil, mas em literatura lusófona, né? A gente tem aí uma safra de talentos, assim, fantásticos, né? E eu tenho certeza que esses autores que eu citei agora já são clássicos, né? Já são clássicos, porque vão permanecer, né? Vão permanecer sem dúvida nenhuma. Você falou dessa viagem em Portugal que você fez de estudos. Eu lembro, toda vez que eu estou em Lisboa, eu vou na casa do Fernando Pessoa, que é linda aquela casa, com aquele mapa astral na porta, porque ele era super, né? Ele fazia mapa astral de todos os heteronômios, né? Exatamente, exatamente. Não, essa viagem para Lisboa de Pessoa, eu chamo de a Lisboa de Pessoa e além, né? Porque, até por uma questão da minha formação como historiador, eu fico conectando, digamos assim, a literatura do Pessoa não só com o modernismo, mas toda a questão relacionada com o tema que era a obsessão do Fernando Pessoa, que era o Quinto Império, né? As grandes navegações, né? De maneira particular, todo o livro dele, Mensagem, né? Então a gente vai para Tomar, a gente vai para os lugares relacionados às navegações, aos reis de Portugal, à história de Portugal, né? Então é uma coisa que, pegando o Pessoa, a gente faz um panorama que está falando, em última análise, da nossa própria história, né? Porque nós somos, em certa medida, em grande medida, fruto de tudo isso, desse sonho português, dessa coisa doida do português, né? De ser um paizinho tão pequenininho, né? Tão humilde, e que, no final das contas, criou o mundo tal como a gente conhece hoje, né? Criou no sentido assim que descobriu que o mundo é redondo, né? E a primeira globalização foi feita por eles. Então, e o Fernando Pessoa realmente é um cara extraordinário, né? Aquela questão toda. A gente fica lá e a gente visita os lugares relacionados à vida e à obra dele, a casa dele, o Museu Fernando Pessoa, os lugares que ele frequentava, os cafés onde ele bebia, né, lá na Baixa Pombalina, aquela questão toda. E à noite, no hotel, a gente discute, em cada dia, um heterônimo, né? Então, que legal! Eu seleciono alguns poemas para as pessoas lerem ao longo do dia ou lerem à noite, assim por diante. E aí, depois do jantar, na reunião, cada um escolhe o poema que mais gostou. E tem que dizer por que escolheu aquele poema. Sim. Né? E aí começamos a discussão, e é uma coisa muito divertida. Mais uma sessão de análise. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Olha, qual você acha que dos autores, um que seja superavaliado e outro que seja subavaliado? Olha, superavaliado, eu acho assim que tem... É interessante a gente pensar, eu estava falando um pouco essa distinção entre o que é o best-seller e o que é o clássico, né? Então, assim, há uma... Eu gosto, para exemplificar, eu vou exemplificar isso com a literatura. Tem um conto da Virginia Woolf, que é maravilhoso, que chama-se Uma Sociedade. Não sei se você já leu, não, mas é assim, começa com uma reunião de mulheres, né, em Londres, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né, e as mulheres estão lá se reunindo, segundo a Virginia Woolf, ela conta no conto, para falar daquelas coisas de mulheres, tomar chá, falar de homem, né, de como eles são lindos, maravilhosos, inteligentes, e assim por diante, né. E aí, de repente, uma das que se reúne com elas, né, começa a chorar compulsivamente, né? E elas falam, acho porque ela é feinha, né? Ela é a mais feinha do grupo, então ela deve estar, obviamente, se sentindo mal por causa do nosso assunto e tal. E aí elas acabam descobrindo que, na verdade, não é por causa disso. É porque ela está vivendo um drama. E qual que é o drama dessa personagem? O pai dela morreu, era um homem muito rico e deixou uma herança fantástica para essa menina, né? Só que é o seguinte, no testamento, ele deixou uma cláusula
dizendo que ela só poderia fazer uso da herança depois que ela lesse todos os livros da Biblioteca de Londres. E aí, obviamente, elas falam assim, ai, pobrezinha, né? Coitada, que velho maluco, como é que pode fazer uma coisa dessas com ela e tal. E aí elas vão consolar, a personagem chama-se Paul, elas vão consolar a Paul, e a Paul fala assim, gente, eu não estou chorando pela missão que meu pai deixou, até acho legal isso, né? O problema é que eu descobri o seguinte, que a maioria dos livros são ruins. Maravilhosa. Então, assim, bom, a Virginia Woolf é genial, né? Então, ela está dizendo, ela está mostrando para nós o seguinte, que ler é bom, mas é melhor ler coisas boas. Né? Sim. E hoje, Joyce, você sabe, infelizmente, a gente tem muita porcaria por aí, né? Muita coisa porcaria. Super avaliada, né? Principalmente assim, flertando com essa linguagem da moda, né? Da autoajuda, dos superpoderes, do não sei o que lá, e que, na verdade, você espreme aquilo lá e sai muito pouca coisa. Né? E, por outro lado, né, esse preconceito que a gente tem, por exemplo, com essas obras clássicas que as pessoas acham que é uma coisa inacessível. Né? Então você fala Shakespeare. É difícil, né? Que é difícil de Exatamente. ler, que é chato. Um dos depoimentos assim, que eu mais tenho no laboratório de leitura é as pessoas falarem assim, meu Deus do céu, eu sempre achei que Shakespeare, que Cervantes, que Dostoiévski fosse uma coisa impossível. Que fosse só para especialista. Mas não é. Por exemplo, nunca li Dostoiévski, é uma falha gravíssima. Então você tem que vir para o laboratório de leitura. Você está convidada a participar. Vai começar um ciclo agora, Noites Brancas, do Dostoiévski. Venha participar para você ver. Vou entrar na internet e ver. Porque é o seguinte, as pessoas... O legal, Joyce, é ver como as pessoas, então, elas se propõem a ler, e claro, às vezes tem uma dificuldade maior ou menor em função da falta de familiaridade com a linguagem, assim por diante. Mas quando ela está lá no grupo e as pessoas estão falando também que também tiveram dificuldade, tudo bem. E como é que elas resolveram essa dificuldade? Beleza! Então, assim, juntos é muito mais fácil. Ler juntos é muito mais fácil. E aí vem aquela descoberta, né, que por detrás daquela aparente dificuldade, né, há uma singeleza, uma simplicidade e uma riqueza extraordinária. Né? Então, assim, eu acho que esses autores, eles ainda são hiperestimados, digamos assim. Subestimados, melhor dizendo. Subestimados, porque são pouco conhecidos. Ou porque as pessoas se deixam levar por esses preconceitos. Tem um crítico que eu gosto muito, que é o Todorov, que ele é de origem polonesa, mas radicado na França. Ele é talvez um dos maiores críticos literários do século XX, morreu agora recentemente, e ele dizia assim, ele fazia um meia-culpa. Ele dizia assim, nós, da crítica literária, ajudamos a criar essa imagem, essa ideia de que os clássicos são inacessíveis. Né? E que, na verdade, seríamos só nós, os especialistas, que estabeleceríamos uma reserva de mercado, né? E que ensinaríamos as pessoas a ler, ou daríamos acesso um pouco a esses clássicos. Um pouco como acontecia com os padres na Idade Média, né? Em que as pessoas não podiam ler o Evangelho porque não sabiam ler, então elas tinham que acreditar no que o padre falava para elas. Né? Então, os críticos fizeram um pouco esse papel, né, com relação à literatura. E ele mesmo percebeu que isso foi um desserviço à cultura, um desserviço à civilização. E ele, então, digamos assim, começa um movimento no sentido de franquear esse acesso direto das pessoas comuns para os clássicos. E o laboratório de leitura está dentro desse movimento, né, de mostrar para as pessoas que ler os clássicos não é tão difícil assim como se imaginava e é maravilhoso e extraordinário. Nossa, Dante, parabéns, amei. Eu sabia que eu ia gostar. Mas foi uma abertura de um portal, né? para um monte de gente, que eu vi que as pessoas aqui também gostaram muito. E é muito bom saber que eu não estou sozinha, que eu não sou a única que não li Dostoiévski, e que eu tenho meu espaço no laboratório de leitura.
Mas olha, fica aqui o convite, já que você está falando do Dostoiévski, fica aqui o convite para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que muita de gente participar quer saber. Isso, e a gente vai começar justamente que eu acho com um livro que eu acho que é o mais fácil, o mais acessível do Dostoiévski, que é o Noites Brancas. É o livro que eu recomendo para iniciar a leitura do Dostoiévski. Muito obrigada, Dante, maravilhoso. Um beijo para você e parabéns Obrigado, Joyce. por esse trabalho incrível, essa trajetória, essa carreira maravilhosa, tá? Obrigado, Joyce. Foi um grande prazer falar com você. Já tinha uma grande admiração por você. A gente nunca tinha se encontrado assim pessoalmente, virtualmente, mas agora foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigado, viu? Também. Beijão. Beijo para a família toda. Eu vi seus filhos aqui. Bonitinho. Eles estão todos aí. Obrigado, Joyce. Tchau. Obrigada Valeu. A você. Tchau. Tchau. Ai, que conversa boa. Não consigo tirar, você vai ter que sair daí, tá? Tá bom, já vou estar. Isso. Muito obrigada, Dante, que conversa boa, que astral, que lindo esse mundo da literatura, que iluminado, que bênção. Muito obrigada a todos que estavam aqui, tá? A toda a família Galian que eu vi aqui. Adorei ver vocês juntos aqui. Felipe, eu vi vocês aqui. O Felipe Pereira Galian, vi seu irmão também, eu acho. Muito gostoso estar com vocês aqui, com Dante. Muito bom. Nossa, foi... Agora estou louca para ver esse curso de Dostoiévski e estou louca para ler muito mais. Enfim. Obrigada. T. Galian, adorei também estar com vocês. Oi, Ana, que bom que você estava aqui. Roberta, que bom que vocês estavam aqui, porque foi realmente maravilhoso. Muito obrigada pela presença. Semana que vem tem mais. Não garanto que seja tão lindo quanto foi hoje, mas eu prometo me esforçar, tá? Obrigada e bom fim de semana.